Existem duas formas de analisar a estreia da terceira temporada de Star Trek Picard. A primeira é como um fã que tem a oportunidade agora de conferir a reunião do elenco da nova geração, de Jornada nas Estrelas da nova geração. E a outra forma é uma forma um pouco mais fria, avaliando o que a série está de fato tentando fazer aqui. Eu sou o Alexandre, você está no Cine Alerta e eu prometo que pelos próximos minutos eu vou tentar ser bem equilibrado aí nesses dois pontos de vista. A primeira temporada de Star Trek Picard foi uma temporada bastante ambiciosa, porque ela buscava lidar ali com o legado do Data, ao mesmo tempo em que o Picard pensava um pouco sobre a sua finitude. Foi uma temporada que buscou uma certa reflexão ali sobre o que é o personagem, e o que é também envelhecer. A segunda temporada foi por um outro caminho, mas que se relaciona com o que era a primeira temporada. Nela a gente vê o Picard pensando em seu próprio legado, ou melhor, no legado da família Picard, algo que sempre o incomodou, É um tema, inclusive, do filme Star Trek Generations. Picard sempre se sentiu à sombra das realizações de membros importantes de sua família, sempre pioneiros em alguma coisa. Então foi uma temporada em que ele conseguiu avaliar isso, avaliar como gestos de coragem podem mudar não só o seu futuro, mas o futuro da humanidade. Quanto à qualidade disso tudo, se as duas temporadas de fato fizeram isso bem, eu devo dizer que não, principalmente a segunda temporada, que se perde muito com problemas de pouca história, pouca trama para preencher esse espaço de fato. E aí todos os seus episódios me pareceram uma enrolação gigantesca que poderia ser resolvida num longa-metragem. Por outro lado, pelo menos oferece um desfecho ali entre o relacionamento do Picard com o Q, que, como eu falei num vídeo recente, é um personagem bastante importante para a nova geração, Um personagem ali que era uma entidade cósmica que introduziu o Picard e a Federação aos Borg e a outras ameaças ali para mostrar que a Federação é bem pequenininha na ordem geral das coisas. Mas e agora a terceira temporada? A terceira temporada é sobre o quê? Nostalgia. Pura e simples nostalgia. Seja a nostalgia dos próprios personagens pelas aventuras que viveram no passado, assim como a nostalgia dos espectadores, dos fãs que querem assistir a essa temporada para ver o desfecho da nova geração e a reunião desse elenco tão querido pelos fãs. O problema é que essa introdução da série, o primeiro episódio da terceira temporada, não parece disposto a oferecer algo a mais que isso. Algo mais que a mera nostalgia. Pelo ponto de vista do fã, isso não é problema. Que se dane, eu só quero ver uma aventura aí com esses personagens que eu cresci assistindo, Mas de um ponto de vista mais frio, para a gente analisar como que essa série se coloca ali dentro dessas novas séries de Star Trek, oferecer só a nostalgia é realmente jogar a toalha. O episódio começa com uma música cuja letra diz: eu não quero colocar fogo no mundo, só quero plantar uma chama no seu coração. Olha só que coisa bonita, É quase como se a série estivesse dizendo que, olha, eu já desisti, joguei a toalha mesmo, não quero reinventar a roda, nem contar nada além do que esse personagem pode oferecer. Eu só quero que você goste do que você vai ver agora. Tem problema nisso? É complicado, Porque, de fato, não tem. Se fizer bem feito, se ficar interessante, se realmente oferecer uma aventura boa de ser assistida, não tem problema nisso, mas me parece um pouco preguiçoso da série e um pouco condescendente também, porque a maior parte das franquias tem ali em seus melhores momentos justamente os pontos em que resolveram sair do lugar comum, sair da zona de conforto, tentar oferecer para o fã algo muito além e às vezes coisas que os fãs mesmos não sabiam que queriam ver, mas Picard parece que não está muito disposta a fazer isso. Pelo menos é o que indica esse início aqui de temporada, que é bem eficiente. Gosto muito, aí falo o lado de fã, gosto muito de ver as interações entre o Picard e o Riker, que são os primeiros membros da nova geração que aparecem nesse primeiro episódio. Claro, o Picard, e o Riker que começa a ajudar o Picard ali na busca de uma solução para responder o pedido de socorro da doutora Crusher, que está ali num ponto bem distante do espaço, e pede ajuda ao Picard, só que ela pede para o Picard não envolver a Federação. De certa forma ele envolve, mas de forma ali clandestina. Ao mesmo tempo, a Raffi, personagem que foi introduzida na primeira temporada, está ali investigando um provável ataque terrorista. E aí depois, ao longo da temporada, a gente vai ver como que tudo isso
se conectam. Pelo andar da coisa toda, a gente não vai ter uma reunião da nova geração logo de cara, mas sim personagens sendo colocados aos poucos ali na história. Eu só espero que todos eles interajam, né, e não fique só interação entre Picard e Riker, depois ele vai buscar a ajuda do LaForge, ou depois vai buscar a ajuda do Worf, e aí a gente não tem a dinâmica ali da tripulação. Espero que isso não aconteça, espero que a gente possa ver de novo todos esses personagens dividindo a tela ao mesmo tempo, né? Aí, isso é o fã falando, a gente quer ver esse tipo de coisa e a gente quer uma despedida digna para todo esse elenco. Uma despedida que, como eu falei num vídeo recente, já aconteceu. Ela já aconteceu lá no último episódio da série A Nova Geração, que é um dos melhores finais de série de todos os tempos, né? Considerado pelos fãs não só de Star Trek, mas por quem acompanha as séries. E Jornada nas Estrelas A Nova Geração teve outra oportunidade de se despedir com Jornada nas Estrelas Nemesis, né? O último filme com a Nova Geração, que é bem fraquinho, bem ruim. E agora com Picard, que era uma série voltada pro Picard em si, né? Para não ficar justamente nessa questão de novamente a Nova Geração tá se despedindo, a gente tem uma retomada disso, a gente tem uma retomada dessa ideia de que isso aqui é, de fato, a despedida da nova geração. O produtor Terry Matalas, que é o showrunner da série, está aí desenvolvendo o seu trabalho nitidamente pensando naquilo que os fãs querem ver. O desejo em se aproximar mais do que era a nova geração é tão grande que a temporada traz inclusive alterações estéticas na identidade da série, assim como também altera a sua identidade musical, com uma trilha sonora que remete muito mais ao que o fã está acostumado a escutar em produções de Jornada nas Estrelas do que a trilha sonora das duas primeiras temporadas. E pode seguir por um caminho aí que se assemelhe à Jornada nas Estrelas 6, A Terra Desconhecida, que foi a despedida no cinema da tripulação clássica. Só que Jornada nas Estrelas 6, Terra Desconhecida, é um filme que lida com o legado da tripulação clássica e como foi importante a passagem deles pela Federação. Muito mais do que meramente mais uma aventura em que a tripulação da Enterprise salva a galáxia. Não é sobre isso, é sobre como eles foram fundamentais para a ressignificação dos Klingon. Porque em Jornada nas Estrelas, A Nova Geração, tínhamos ali o Worf na ponte de comando, né? Por que diabos tinha um Klingon na ponte de comando? Como que chegou a isso, né? Os Klingons não eram os inimigos da Federação lá na série clássica? Pois é. Terra Desconhecida é um filme que, ao mesmo tempo, explica como que começou ali uma relação de troca entre a Federação e os Klingon, num cenário que nitidamente está fazendo alusão à queda do Muro de Berlim. Ou seja, tudo ali tem impacto. Não é simplesmente a nostalgia falando mais alto. A nostalgia é bem interessante em Jornada nas Estrelas 6 e vários momentos ali se calcam nisso. Mas o principal do filme não é só a nostalgia. É também toda essa discussão e toda a importância que isso tem dentro ali da Federação, né? Isso é uma despedida digna. Dar a esses personagens algo muito além da mera aventura descompromissada, que é algo interessante, que é totalmente válido. Mas se é uma despedida, eu acho que eles merecem um pouco mais. Então, espero que a série, que a terceira temporada de Picard não fique só calcada na nostalgia e ofereça algo além disso. Algo que faça jus à importância que esses personagens têm dentro da franquia Jornada nas Estrelas. Eu volto para falar da terceira temporada de Picard na metade da temporada e depois no final da temporada para a gente avaliar o todo. Enquanto isso, você pode fazer uma pequena maratona de episódios de Jornada nas Estrelas da Nova Geração para compreender melhor os personagens que vão aparecer nessa terceira temporada. Eu dou a dica de alguns episódios nesse vídeo aqui. Valeu pela audiência e até a próxima.